E aí pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso canal. Estamos aqui para contar mais um relato, mais uma história aí, para poder entreter vocês, né? Então, o nome do relato de hoje é O Corpo Desaparecido e a Magia da Vela, ok? Então, se é a primeira vez que você está no nosso canal, eu peço, assista o vídeo com atenção. E caso goste da história e do conteúdo do mesmo, né? Pense em se inscrever e deixar um like pra gente, ok? Então, vamos para o relato. Então, esse relato aqui foi a minha mãe que me contou, né? Eu tinha escutado da minha avó também, e daí para o canal, né? A gente tá, né, desenterrando algumas histórias aí que há muito não eram contadas. Então esse relato aqui, ele se passa numa vila chamada Catas Altas, no Vale do Ribeira, né? Então o Vale do Ribeira é porque várias cidades, né, elas estão do lado do Ribeira, né? No caso que é um rio grande que passa no interior de São Paulo, né? Então no bairro Catas Altas. Então nesse bairro, né, muitas pessoas, né, eles tinham a frequência, né, no caso o costume de se banhar no rio, pegar água do rio. Algumas pessoas tinham poço na casa, mas nem todas tinham poço, né? Muitos iam pegar água no rio, iam lavar roupa, né, várias coisas. Daí teve um dia, né, que tinha um senhor, no caso em bairro assim diferente de cidade, né, em bairro do interior quase todo mundo se conhece. Então tinha um senhor, um casal na verdade, lá. E todo dia de manhã e de tarde eles tinham o costume de ir no rio para pegar água, fazer suas atividades normais ali. E daí teve um dia que o senhor ele foi à tarde, né, para tomar o banho dele lá no rio. E daí ele foi sozinho esse dia, a esposa não foi junto, ele foi sozinho. E daí ele não retornou. A esposa dele ficou preocupada, né, esperou durante a noite inteira e nada desse senhor voltar. E daí o que que aconteceu? No outro dia seguinte, no dia seguinte ela foi, né, chamou o filho, a filha que ela tinha e começaram as buscas por conta desse senhor que tinha desaparecido. E daí eles fizeram a busca, né, em volta da casa, no trajeto para ir até o rio, que não era muito longe, né? Só que acontece assim, quando, né, tá em época de chuva, daí a ribeira enche, no caso o rio enche, por quê? Porque, né, no caso chove, assim, daí a água escorre para o rio, então ele levanta e ele fica muito perigoso, a correnteza fica forte e também por conta de árvores, né, folhas, um monte de coisa que cai no rio e daí isso às vezes pode, né, causar algum acidente e às vezes fazer as pessoas desaparecer. Então, não conseguiram achar esse senhor, né? Procuraram, fizeram busca, chamaram a polícia e tudo mais. E passou ali uns 2, 3 dias de busca e nada de aparecer esse senhor. E daí a senhorinha já, né? Todo mundo já tinha dado como, né, como morto o senhor, né? Mas eles queriam achar o corpo dele que estava sumido. Então o que que eles fizeram? Eles pegaram e foram até uma benzedeira que tinha por perto lá e pediram para ela se ela não podia fazer uma oração, fazer alguma coisa para ajudar eles a encontrarem o corpo desse senhor que tinha desaparecido, né, 3 noites antes. E daí ela pegou e ensinou para eles a magia da vela, né? E daí o que consistia essa magia da vela? Então eles tinham que ir na cabeceira do rio, né, um pouco para cima da onde supostamente o senhor ia tomar banho, né? Porque eles tinham a certeza que ele tomava banho frequentemente. E ali eles tinham que pegar um prato, né? Podia ser um prato de louça, um prato. Na época, prato de plástico não era tão comum, mas tinha aqueles pratinhos também de alumínio, né? Azuisinhos ou então branco com a borda azul, né? Não sei se vocês conhecem, mas no sítio é bem comum. É um prato que é louco para queimar, gente. Porque você põe a comida quente ali, então enquanto que o prato de louça você pega por baixo, né? Ali você pode colocar a mão, né? Porque daí ele vai ser refratário, né? Não vai passar tanto calor. O prato de alumínio, não, ele queima a mão da gente, né? Queima o beiço da gente também, se você for inventar e tomar na beirada dele e tiver quente. Então tinha esses pratos. Então daí a senhorinha, na casa dessa benzedeira, ensinou pra família ali a magia da vela. E era assim, então precisava de uma vela e um prato. Então a pessoa tinha que ir para cima do lugar, né, que onde que a pessoa possivelmente poderia ter caído no rio, se afogado, e ali ela ia fazer assim. Ela pegava, acendia a vela e faz uma oração a Deus, pedindo, né, ajuda a Deus, né, que as almas guiem aquela vela para ajudar a encontrar o corpo da pessoa. Daí depois que a pessoa faz essa oração, ela vai e pinga a cera da vela no meio do prato. O prato tem que estar com a boca para cima, assim. Daí pinga a vela assim no prato e depois coloca a vela em cima, né, sentadinha ali. E vai no rio, né, no lago, no tanque,
onde que aconteceu, às vezes, possivelmente, da pessoa ter morrido, né, afogada ali. Daí você coloca lá. Então foi o que eles fizeram. A senhora ensinou pra eles e falou, né, que era pra fazer que eles iam encontrar o corpo. Daí elas foram até um pouquinho pra cima de onde possivelmente ele entrava, né, que tinha frequência de entrar, e colocaram o prato com a vela ali. E daí colocou o prato, né? Então era um rio com correnteza, colocaram na beirada ali. Daí, eles falaram, daí a senhora falou, ó, você põe a vela ali e depois você segue ela pela borda do rio. Daí juntou algumas pessoas da família, pessoas que estavam perto, e colocaram, né, na cabeceira do rio e soltaram a vela ali em cima do prato. Né? Então ela foi que nem um barquinho, né? Conforme colocou no rio, ela foi descendo. E eles foram caminhando na beirada do rio, olhando ela. E daí no caso, eles colocaram um pouquinho pra cima, passou pelo lugar onde que possivelmente ele estava tomando banho. Quer dizer, ele ia tomar banho, né, frequentemente. E o- a vela com o prato passaram, né, por ali. E eles foram seguindo, descendo o rio abaixo, foi indo. E daí nisso, o prato continuou a descer, a descer, a descer. E tinha um lugar no rio, e o rio, no caso, ele vinha reto, ele fazia uma curva, né, nesse ponto, né. E daí eles vieram seguindo, e daí conforme chegou nesse canto, né, aonde que o rio fazia uma curva para ir para lá, o prato veio, só que em vez de ele fazer a curva e descer a correnteza, não. Ele veio e conforme ele chegou nesse lugar, o prato começou a boiar, ficou boiando e fazendo esse movimento assim, ó, prato com a vela. E daí assim a gente tinha instruído que aonde o prato parasse, possivelmente o corpo do Senhor ia estar. E daí era uma coisa de mágica mesmo, porque a correnteza poderia puxar o prato para baixo, mas não, ele ficou rodando ali, ó, ali por vários minutos. Daí eles pegaram e avisaram, no caso a polícia, as pessoas também ali tinham, as pessoas do bairro mesmo, né, que sabia nadar e tudo mais. Eles falaram, vamos entrar ali para dar uma olhada. Daí aqueles que sabiam nadar entraram, né, naquele ponto do rio especificamente e mergulharam ali. A hora que eles mergulharam, né, ali no fundo mesmo, né, eles encontraram um monte de cisco, né, que vem do rio, como eu falei, né, quando o rio enche, e um monte de cisco e tinha também algumas madeiras, e daí realmente ali no fundo estava o corpo do Senhor, né, que tinha morrido afogado. Então ele foi arrastado pela correnteza e parou ali embaixo. Né? Então eles não conseguiram encontrar para frente em lugar nenhum. Por quê? Porque conforme ela veio, a correnteza veio, puxou e jogou ele por baixo. E ele enroscou ali. E ali ele ficou, né? Possivelmente vai encontrar daqui vários dias quando a correnteza baixar, o nível do rio baixasse, né? Mas por conta da oração que a senhora ensinou e a magia da vela, eles conseguiram achar o corpo, né, para ser velado. Infelizmente, eles não conseguiram encontrar ele com vida, né? Realmente ele já tinha se afogado. Mas essa magia ela faz com que você consiga encontrar o corpo, né, quando a pessoa se afoga e afunda, né? Então você direciona a oração para a alma, né, que morreu, possivelmente possa ter morrido afogado ali, e oferece, né, e coloca o pratinho. E ela diz que vai retinha assim. Então, em conversa com a minha mãe também, ela contou outra história, né? São duas histórias bem famosas que tinham lá. A outra é de uma criança também, né? No caso, que tinha sumido ali. E daí, na beira do rio, né? Daí, às vezes, as pessoas, infelizmente, é bem comum para ribeirinhos, né? Pessoa que mora na beira da ribeira, na beira de rios, assim, às vezes, é o afogamento, né? Então, essa criança, ela tinha desaparecido. E daí, novamente, as pessoas recorreram a essa senhora e ela também, só que dessa vez ela mesma foi. Porque nesse ponto onde que ela tinha desaparecido, a criança, né, existia uma dificuldade ali, a polícia foi acionada, não sei o que. Então, né, não tinha um outro problema ali, né, pelo desaparecimento da criança. Daí eles foram perguntar para essa senhorinha, porque nesse do senhor que eu acabei de contar, esse eles tinham certeza que o senhor tinha se afogado. Agora da criança, a criança tinha desaparecido, na verdade. E eles não sabiam, né, se essa criança tinha sido levada, onde que ela estava. Então eles foram conversar com essa senhora benzedeira. Ela falou que realmente a criança, ela tinha morrido afogada. Ela estava no rio, na verdade, né? E daí, do mesmo jeito, só que nessa vez ela não ensinou pra família, ela mesma foi, porque tinha outra coisa, né? Daí ela foi, fez as orações dela, novamente ela pegou, novamente não, porque não foi ela, né? Mas é a mesma coisa, ela foi, colocou a vela com o prato e colocou. Só que nesse ponto o rio ele abria, fazia um braço, fazia como se fosse um grande lago, né? Assim. E daí ela foi e colocou a vela ali, fez as orações, um pouquinho diferente, né?
E não demorou muito tempo, a vela pegou, né? Ficou boiando aqui. E daí foi lá no outro lado do rio e ficou rodando lá também. Daí a polícia, nesse caso a polícia estava no meio, a polícia foi lá, né, e outros mergulhadores, pessoas assim, e entraram dentro do rio para poder ver se a criança estava lá. E a hora que eles entraram, realmente tinha alguma coisa diferente. Mas o que tinha lá? Lá tinha um catoeiro, né? No caso, tem outros nomes que chama o catoeiro, mas é como se fosse uma armadilha para peixes. É um balaio bem grande que daí as pessoas fazem para caçar peixe, né? Ali que o peixe entra numa armadilha, daí o peixe entra lá e não consegue sair. Então eles encontraram a criança lá dentro desse catoeiro, né? E daí por isso que a senhorinha nesse da criança, ela mesmo foi. Por quê? Porque daí os investigadores descobriram que a criança, na verdade, ela foi morta antes de ser jogada dentro d'água. Então ela não tinha morrido afogada. Então por isso a senhorinha ela foi, porque ela já sabia que de alguma coisa estava diferente. Então se fizesse a magia da vela do modo normal para pessoas afogadas, talvez a vela não ia identificar onde estava o corpinho da criança. Mas como essa senhora ela tinha, né, o dom da visão ali, ela foi e fez uma oração específica, né, para a alma da criança ali, daí fez outra coisa, sei lá, e para poder encontrar. Por quê? Porque a criança não tinha morrido afogado. Ela tinha morrido antes e tá dentro do corpo dela, tá dentro do rio, né? Os peritos foram e descobriram isso e tudo mais ali, né? Até nem sei, né? Quando essa história já aconteceu há muito tempo. Daí, por conta disso, às vezes a senhorinha podia ser suspeita, né? Porque como ela sabia que tinha sido morrido, a criança tinha morrido antes ali, né? Então, às vezes podia, né, ser colocada como, né, ali, suspeita do crime e tudo mais, né? Mas na época, né, as pessoas acreditavam muito mais nessa parte da oração ali e tal, né? E a senhora também nem conhecia a família e tudo mais, né? E daí ela conseguiu encontrar o corpo da criança, e daí os pais puderam ver lá a criança, né? Infelizmente ali e tal. E só que diz a minha mãe que esse crime, no caso da criança, foi encontrado o corpo dela, mas ninguém, na verdade, foi incriminado. Não conseguiram nenhuma pista de como a criança tinha sido morta e por que que ela foi para lá, né? E então esse foi o relato, na verdade, da corpo desaparecido e a magia da vela. Até esqueci o nome do título do relato. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esqueça de deixar o like. Pense em se inscrever em nosso canal também, né? E se tiver um relato, se tiver história da avó aí, história de vocês mesmos, né? E quiser mandar pro canal, né? Eu ficaria feliz em contar aqui. Ok, pessoal? Até mais.